Então tá lá, iniciando a gravação e vou abrir o PowerPoint para a gente poder trabalhar. Deixa eu ver qual é o... Vou usar esse. Então já deve estar aparecendo aí para vocês o PowerPoint. A partir de agora eu não posso mais abrir para ninguém, porque se eu abrir eu perco o que está aqui. Então eu vou expandir a tela para ficar mais fácil vocês visualizarem. Bom, esse PowerPoint eu já trabalhei com vocês há um tempo atrás, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou dando uma revisada, porque a gente vai precisar falar sobre coisas que ainda não falei daqui. Tá? Como eu dei uma mexida nele, dei uma melhorada, então, mostrando ele. Então aqui eu tenho aquela história dos dois espelhos. Então, esse espelho daqui vai refletir esse daqui, então eu vou ter o reflexo dele aqui embaixo, tá? E esse espelho vai refletir esse daqui, então eu vou ter o reflexo dele aqui atrás. Tá? E aí quando eu coloco o objeto na frente do espelho, ele não só reflete no espelho do lado de cá, como ele reflete também no espelho do lado de cá. E o reflexo deles vai refletir nesse daqui, ó, no espelho virtual que vai ter aqui atrás, e o espelho virtual que vai ter aqui atrás também. Então, esse vai vir para cá, e esse vai vir para cá. Só que esse daqui, ele fica exatamente igual em cima do outro. Então, na hora, quando eu penso na imagem, eu vou ter a quantidade de imagem vai ser -1. Porque esse daqui vai fazer exatamente em cima desse daqui. Então, o total que eu tenho vai ter -1 unidade, porque esse vai refletir exatamente em cima desse daqui. Tá? Então, eu só vou ter, na verdade, 3 imagens. Se você pegar e olhar que o ângulo daqui era de 90 graus, e usando a fórmula, você teria 360 dividido por 90, vai dar 4. 4 menos 1, 3. Então, ele vai ter 1, 2, 3 imagens, conforme o cálculo dali. Então, se eu tiver ângulos diferentes, se eu tiver ângulo de botar o espelho fazendo ângulo de 120 graus, quantas imagens ele vai fazer? Aí ficaria 360 dividido por 120. Aí 360 por 120 vai dar 3. 3 menos 1, 2. Então ele só vai formar 2 imagens. E dessa maneira você vai analisando cada uma. Eu quero botar ele fazendo ângulo de 60. Quantas imagens ele vai fazer? Aí tu vai botar lá 360 por 60. Isso daqui vai me dar 6. Então 6 menos 1, 5. Então você vai ter 5 imagens. Quando fizer um ângulo de 60 graus, você vai ter 5 imagens. E você vai notando que à medida que você diminui esse ângulo entre eles, você vai aumentando o número de imagens que vai formando. Quer ver, com 90 tinham 3. Se você bota 60, passa a ser 2, né? 60 você diminui, então ele vai aumentar. Então vai ficar 360 por 60, vai dar 6, 6 menos 1 vai dar 5. Se você fizer com 30, aí você vai ter 12 menos 1, você vai ter 11 imagens, e assim vai vendo. Quando esse alfa daqui, ele ficar um número extremamente pequeno, qual seria pequeno? 0, ele fazendo um ângulo de 0 graus, então ele tende ao infinito. Então você teria infinito menos 1, que daria infinito. Então é quando você está no barbeiro, você está no cabeleireiro, e você está olhando um espelho na tua frente, e o cara coloca um outro espelho atrás. Você fica vendo um monte de reflexo. Aí você fala assim, caramba, quanto reflexo? É isso aí, porque você tem uma infinidade de imagens, quando ele fica paralelo. Tá?
Então aqui você tem o cálculo de algumas. Quando é 180, vai ter 1. Quando é 90, vai ter 3. Quando é 60, tem 5. Quando é 30, tem 11. Quando você bota 1 grau lá, você vai ter 359 imagens. Quando você botar 0,00001, você vai ter, olha o número de imagens que já fica grande. Ou seja, quando você botar ele a 0 graus, ele vai tender ao infinito. Então você vai ter um número infinito de imagens. Dúvida nisso? Isso ainda é o finalzinho dos espelhos planos que a gente tinha falado. O espelho esférico, eu trouxe isso daqui, que ele mostra o espelho esférico, ele é nada mais, nada menos do que um pedaço de um espelho, de uma esfera. Então você vê que quando você corta, secciona uma calota e dá o polimento ou do lado de fora ou do lado de dentro, ela vai ter dois tipos de espelho. Se for do lado de fora, você tem o espelho convexo. Se for do lado de dentro, você tem o espelho côncavo. Então, se a parte espelhada ficar aqui dentro, você tem o espelho côncavo. Se a parte de fora que for espelhada, você tem o espelho convexo. O espelho côncavo, ele tem essa característica. Ele pega, quando os raios chegam paralelos nele, ele pega, reflete ele para um único ponto. Esse ponto daqui, que é o chamado de foco, então ele vai focar, ele vai jogar essa luz para um ponto. Quando o convexo, ele faz diferente. O convexo, ele abre, ele espalha essa luz. Enquanto esse daqui, ele concentra a luz num ponto, esse daqui ele espalha. O côncavo concentra, o convexo espalha. Os espelhos esféricos. Como que eu represento eles? Eu represento ele com... Eu posso pegar, colocar aqui uma reta e faço aqui uma berola nela para mostrar que ela tem, que não é plano, porque plano seria só uma reta. A gente bota assim para dizer se é côncavo ou convexo. Se a parte que você botou para cá for a côncava, então o espelho, essa parte espelhada, ele é côncavo. Se não, essa parte daqui, isso aqui quer dizer rugosidade, ele quer dizer que essa parte não é espelhada. Então, a parte espelhada é essa. Então, esse espelho é côncavo. Tá? Então, quando ele tem a rugosidade aqui do lado de fora, tá? Então, a luz vai vir aqui, vai bater aqui, vai refletir aqui. Aqui que está o espelho. Então, esse espelho é côncavo. Já esse espelho daqui, você nota, mas ele está igualzinho. Não está igual, não. Agora é a parte de dentro que é a parte rugosa. A parte de fora é a parte espelhada. A rugosidade está na parte de dentro, dentro da calota. Então, ele é um espelho convexo. Então, é só representar dessa maneira. Boto reta e aí, na hora que eu botar a ruga do lado de fora, ele é côncavo. Se eu botar a ruga do lado de dentro, ele é convexo. Elementos do espelho. No espelho côncavo ou no convexo, os elementos são os mesmos, tá? Só a única coisa que aparece é que ele aparece em lugares diferentes, algumas coisas, outras não. Todo ele vem os elementos vão vir de uma esfera. Então, essa esfera, ela vai ter sempre um centro da esfera. E esse centro da esfera, quando você liga até a parte oca dele, aí você tem ali o que aí você chama de raio da esfera. Então você pega do centro até aonde estaria o espelho, você teria ali essa parte aí que a gente chama de raio. Isso na geometria a gente já chama assim. Tá? Agora, quando eu penso em espelho, eu vou pegar só um pedaço dele, só uma calota, eu não pego a esfera toda, e vou deixar espelhada a parte de dentro. Se eu botar a parte de dentro espelhada, então o espelho é côncavo. Tá? A rugosidade está do lado de fora. Quando eu coloco esse traço aqui, pegando, cruzando o espelho, eu chamo esse traço daqui de eixo principal. A uma distância que ficaria exatamente no centro da esfera, da onde veio essa circunferência,
aí eu coloco o centro de curvatura, que é, na verdade, o centro da esfera da onde veio esse espelho. É o centro de curvatura. O raio de curvatura é aquele raio que dá a esfera. É o mesmo raio da esfera, é o raio de curvatura. Tá? Só que agora, como ela é do espelho, não é mais da esfera toda, então o raio de curvatura do espelho. Essa parte onde o vértice, onde o eixo principal que pega o centro de curvatura troca o espelho, e a gente chama isso daí de vértice. É o vértice do espelho. E aqui é o foco. O foco é onde vai ser refletida toda a energia que está rolando ali. Se a energia luminosa ela vai vir toda, quando ela vier paralela, ela vem direto no foco. Então ela vai passar no foco. No elemento do espelho convexo, ele é a mesma coisa, ele vem de uma esfera que tem um centro e que tem um raio. Tá? E aí na hora que eu faço o espelho, a parte espelhada não é de dentro, a parte espelhada é de fora. Então a parte espelhada é de fora, ele é o espelho convexo. Ele vai ter um eixo principal, se você botar ali, esse eixo daqui, gente, é imaginário, ele não aparece nunca no espelho, tá? Você vai imaginar uma linha horizontal cruzando ali o espelho, tá? É uma linha imaginária. O centro de curvatura, que é o centro da esfera que originou esse espelho. O raio de curvatura, que é do raio da esfera que originou esse espelho. O vértice, que é onde vou ter a interseção do eixo principal com o espelho, aonde vai haver a interseção do eixo principal com o espelho, é o que nós chamamos de vértice do espelho. E o foco, que é para onde toda a luz iria. Ela vem na direção do foco, tá? Ela vem na direção do foco, só que o foco está atrás do espelho, tá? Mas a direção ainda continua vindo do foco. O sentido é que é contrário dele, porque está atrás do espelho. Quando a gente botar a imagem lá, vocês vão visualizar melhor isso. O foco principal, como é que eu descubro o foco principal da esfera? Eu jogo raios paralelos nele. Então, ó, eu pego um eixo imaginário e jogo ali os raios paralelos nele. Ó. Quando o raio paralelo bate no espelho, ele vai refletir sempre na direção do foco. Então, ele vai vir aonde eles estão se cruzando. Se você jogar mais raio paralelo, todos eles vão se cruzar aqui no meio. Então, aqui é o foco. Ok? Então, aqui é o foco. Para aqui que vão vir toda a energia luminosa, toda a energia térmica que você jogar nesse espelho, ele vai passar aqui pelo foco. Tá? Então, esse é o foco. E o foco está na frente do espelho. Tá? Aqui é a parte espelhada, o foco está aqui na frente do espelho. Por isso, ele é um foco real. Tudo que se forma na frente do espelho é real. O que se formar aqui atrás do espelho é um foco virtual. Tá? A distância do foco ao espelho é chamada de distância focal. E quando a distância focal é de um foco real, ela vai formar sempre uma distância focal positiva. Porque a gente conta daqui para cá como sendo valores positivos. Daqui para cá, que está atrás do espelho, a gente conta como valores negativos. Logo que o que está na frente do espelho fica positivo, o que está atrás do espelho vai ficar negativo. Então a distância focal é positiva. Assim como o raio vai ser positivo, assim como o centro, a posição do centro de curvatura vai ser positivo, porque eles são todos reais. Dúvida até aí, gente? Não. Tá, continuar. Então o espelho côncavo, a luz vem paralela quando, tá bom, ela tem o centro de curvatura, né? Quando ela vem paralela, ela vai voltar no foco e a gente vai ter marcado o foco. Então aqui nós temos a distância focal,
E a distância focal em relação ao raio, ela tem essa relação. O foco dele vai ficar exatamente na metade do caminho, entre o centro de curvatura e o vértice. Se eu pegar daqui para cá, do centro de curvatura ao vértice, é o raio. Então vai ser o raio sobre 2. O foco, a posição do foco aqui vai ser a posição do raio, vai ser o valor do raio dividido por 2. Então vamos supor que o centro de curvatura dele, do espelho, esteja a 20 centímetros do vértice. Se ele está a 20 centímetros do vértice, o foco vai estar a 10. Se o centro de curvatura estiver a 30 centímetros do vértice, então o foco vai estar a 15 centímetros. Tá? Vai ser sempre o valor do raio sobre 2. Dúvida nisso? Não. Tá. Agora vamos ver o foco no espelho convexo. No espelho convexo, o raio vem paralelo. Quando ele vem paralelo, ele vai na direção do foco. Só que se você notar, o foco dele vai ficar atrás do espelho. Porque, olha só, ele vai bater no vidro, no espelho, e ele vai refletir para frente. Então ele vai vir na direção do foco. Mas como que ele vai na direção do foco? O foco está atrás do espelho? Eu falei direção, gente, eu não falei sentido. Essa é a direção. Então ele está na mesma direção, só que o sentido é oposto. Tá? Na hora que ele bate no espelho, ele vai no sentido oposto, mas a direção é a mesma. A mesma coisa, o raio vem aqui, bate, ele vai voltar na direção do foco. A direção do foco é essa daqui, ó. Só que ele vai no sentido oposto. Quando você faz o prolongamento dos raios que vão ser refletidos, você faz o prolongamento dele, eles vão se encontrar numa parte atrás do espelho. Então essa parte atrás do espelho é onde vai ser o foco. Então o foco no espelho convexo, ele está atrás do espelho. Então ele é um foco virtual. Tá? Se ele está atrás do espelho, ele vai ter um foco negativo. A distância focal dele é negativa. Tá? E se a distância focal dele é negativa, ele é virtual. Ele está atrás do espelho. Então, a grande diferença do espelho côncavo para o espelho convexo é que no espelho convexo o foco é virtual e no espelho côncavo o foco é real. Essa é a grande diferença. O raio do espelho convexo é virtual, o raio do espelho côncavo é real. Tá? Então essas são as grandes diferenças que você vai encontrar nos espelhos. E é claro, isso daí vai influenciar no resultado dos cálculos que a gente vai fazer. Então aqui nós temos o espelho convexo, ele tem um raio, ele tem aí essa distância focal, e a relação entre o raio e a distância focal dele é parecida com a outra, vai ser raio sobre 2. Ué, mas não teria que dar valor negativo? Mas dá. O raio, como eu te disse, ele está atrás do espelho, então o raio é negativo. Se o raio é negativo, então você vai ter um valor negativo aqui, dividido por 2, e vai dar um foco negativo. O foco também vai estar atrás do espelho, então ele também vai ser negativo. Então o raio está atrás do espelho, ele é negativo. Então vamos supor que o raio seja 20. Então vai ficar, como ele está atrás do espelho, ele vai ser menos 20. Então menos 20 sobre 2, ele vai ser menos 10. Então o foco vai estar na posição menos 10. E a distância focal vai ser daqui para cá, que vai ser menos 10 também. Ok? Ok. Tá? Então agora eu vou começar a mostrar para vocês algo mais importante, que a gente vai aprofundando cada vez mais. A gente vai pensar aí nas propriedades do raio de luz. Gente, só existem 4 propriedades.
E as 4 propriedades, elas servem tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Tá? O que acontece com um, acontece com o outro. Só que você tem que raciocinar como a gente está falando. Não adianta você pegar, eu vou... tá errado. Pensa no que eu estou falando que você vai entender o que eu estou dizendo. Para que servem as propriedades? Elas são sempre respeitadas. Isso daí é como se fosse a lei. A lei diz lá, se o cara matar alguém, ele vai ter que ficar preso por tantos anos. Mas se ele matar com recurso de crueldade, vai ser tanto. Então, o Código Penal, ele te diz a lei lá direitinho de como o que vai acontecer com o cara que fizer aquela coisa. Aqui é a mesma coisa, ele te diz o que vai acontecer sempre que a luz vier. Se a luz vier nessa situação, ela só vai responder dessa maneira. Ela não vai fazer nunca de maneira diferente disso. Tá? Não é o que você quer, ela faz o que ela está proposta a fazer, o que ela faz sempre a vida dela toda. Isso daí foi calculado, tudo que está escrito aí foi visto experimentalmente. Isso acontece sempre. Então, eu tenho aqui o espelho côncavo, e aí coloco um raio de luz vindo paralelo. Ó, primeiro, raio incidente, tá dizendo, RI, raio incidente. Raio incidente é o raio que está incidindo, é o raio que está indo na direção de. Isso é definição de raio incidente. Então o raio incidente é porque ele está indo na direção de quem? Do espelho. Quando esse raio incidente ele vem paralelo ao eixo principal, aqui é o eixo principal, então ele está vindo paralelo ao eixo principal, ó, todo raio de luz que incidir paralelamente ao eixo principal, então ele está vindo paralelo ao eixo principal, ele refletirá na direção do foco. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar uma linha daqui da onde ele bateu para aqui, para onde está o foco, e você vai traçar aqui, bota a régua aqui, encostada aqui e risca. Aí você vai ter ele aqui, ó. Ele refletirá na direção do foco. Olha ele na direção do foco. Então aqui, ó, raio refletido. Ele refletiu na direção do foco. Dúvida nisso? É uma das propriedades, são 4. Tá? Eu agora vou fazer ele com um espelho convexo. Você vai ver que vai acontecer a mesmíssima coisa. Espelho convexo. Eu quero ver a propriedade do raio de luz. Então estou com o espelho aí, vou jogar um raio de luz paralelo ao eixo principal. Olha ele, paralelo ao eixo principal. Você está vendo que o espelho, a parte espelhada é essa. Então não adianta a luz vir por aqui, porque aqui ela vai estar atrás do espelho. Então ela tem que vir na frente do espelho para refletir. Quando ela bate, o que ele diz? Todo raio de luz que incidir paralelamente ao eixo principal, ele volta para onde? Na direção do foco. Mas Lisboa, o foco está atrás do espelho. Sim, mas ele quer a direção, gente. Então, você pega, vai colocar na direção do foco. Ó, pontilha tudo que está atrás do espelho e quando ela bate no espelho, ela vai voltar nessa direção. Só que o sentido é contrário. Mas a direção é a mesma, do foco. Professor, mas aí fica negativo. Fala. Oi? Aí seria negativo? Não entendi. Mas aí seria negativo o foco? Esse, no caso, o foco aqui, ele é negativo. Ele está atrás do espelho. Ó, seria um foco virtual. Tudo que está atrás do espelho é virtual. O virtual quer dizer, você não tem acesso, você não consegue botar a mão nele. É que nem quando você olha para o espelho plano. Você olha no espelho plano, você se vê lá atrás do espelho. Mas se quando você vai com a mão, tua mão bate no espelho. Ela nunca consegue chegar lá na tua imagem. Por quê? Porque ela está virtual, ela está só lá atrás. Você não consegue, você não tem acesso ao que é virtual. Tá? Então ela está virtual, ela está atrás do espelho. Você não vai chegar nunca nela. Se você não chega, então você não consegue projetar uma imagem virtual na parede. Você só consegue projetar quando a imagem é real. Quando a imagem se forma na frente do espelho, eu consigo projetar na parede. Que nem a gente vê no Datashow, reto projetor, as coisas que você vê a imagem sendo projetada na parede. Quando você
não consegue jogar ela na parede, é porque a imagem que está formando ali ela é virtual. Então você não consegue projetar na parede. Justamente porque o espelho não vai te perturbar, ele não vai deixar chegar até a parte de trás da parede, do espelho. Ok? Então aqui ele vai bater e vai voltar. Só que ele volta na direção do foco. Você pega aqui o foco, dá um traço daqui até aqui, ó, e você vai pontilhando tudo que está atrás do espelho, porque é virtual. E só do espelho para lá que ele passa a ser uma real. Aí você marca lá ele lá. Agora, vou pegar uma outra propriedade. Vou usar primeiro o espelho côncavo, depois eu falo, repito ela no convexo. Então, uma outra propriedade. Essa daí, ele está dizendo, ó, todo raio incidente está vindo na direção, olha por onde ele está passando, pelo foco. Então, o que ele vai escrever aqui? Ó? Todo raio de luz que incidir na direção do foco, ele está na direção do foco, não está? O que vai acontecer? Exatamente o contrário do outro. O outro não vinha paralelo e voltava no foco. Esse vai pelo foco e vai voltar como? Paralelo. Refletirá paralelamente ao eixo principal. Então ele vai lá, paralelo ao eixo principal. Então ele veio pelo foco, bate no espelho, aonde ele bate, você traça uma paralela ao eixo principal e aí vai e traça paralela. Então ele vai ficar paralelo ao eixo principal. Dúvida? Não. No convexo a gente já está imaginando como é que fica, né? É a mesma situação. Ah, mas como que ele vai vir na direção do foco se o foco está atrás do espelho? Como eu disse, ele vem na direção. Ó, aí, ó, você está vendo que ele está na direção, ele está vindo na direção. Só que ele bate no espelho antes de chegar no foco. E quando ele bate no espelho, ele vai refletir a partir daqui do espelho. Ele vai refletir como? Paralelamente ao eixo principal. Então ele vai, ó, paralelo ao eixo principal. Então você tem o raio incidente, bate no espelho, como ele vem na direção do foco, ele volta paralelo ao eixo principal. Então é só você respeitar o que ele está dizendo aqui. O que ele diz aqui, gente, é lei. Você não adianta, ele vem paralelo, ele quis botar ele em qualquer outro lugar. Não adianta, ele tem que vir na direção do foco. Aí ele vem na direção do foco. Não adianta você jogar ele para uma outra posição, porque ele só pode voltar paralelo ao eixo principal. Qualquer outro lugar que você jogue ele que não seja paralelo ao eixo principal, você está errado. Outra propriedade. São 4 propriedades, tá? Então, o espelho côncavo, eu estou botando ele aqui, ó, ele está vindo pelo centro de curvatura. Ele vem pelo centro de curvatura e chega lá no espelho. Quando ele bate no espelho e ele passa pelo centro de curvatura, todo raio de luz que incidir na direção do centro de curvatura, ele vai refletir sobre si mesmo. Então ele vai vir um raio passando por cima dele mesmo. Ó. Então o raio incidente é para lá, para cá é o raio refletido. Vai incidir sobre si mesmo. A mesma coisa no espelho convexo. No espelho convexo, ele está vindo, está na direção do centro de curvatura? Tá. Então o reflexo vai ser sobre ele mesmo. Se ele veio para cá, ele vai voltar daqui mesmo para lá. Então, raio incidente, raio refletido. Dúvida, gente? É só propriedade. Depois a gente vai usar essa propriedade, mas você tem que saber e tem que usar do jeito que ele está falando. Se você estivesse em sala comigo, você estaria desenhando isso para mim. E é aí que eu reprovava um monte de gente, porque na hora de desenhar, ele desenhava essa porcaria errada e aí se danava. Isso não quer dizer que vocês não vão desenhar para mim, porque tem a prova de vocês, vocês vão ter que desenhar e fotografar para mim. Então, se o teu desenho não tiver certo, tá errado. Tá? Agora, a propriedade que ele está usando ela está vindo na direção do vértice, ó.
Então, todo raio de luz que incidir na direção do vértice refletirá simetricamente em relação ao eixo principal. Eu não entendi bem. O que é simetricamente? Esse daqui está vindo fazendo o ângulo aqui de 10 graus, o outro vai vir fazendo o ângulo de 10 graus também. Se esse daqui veio fazendo o ângulo de 60, esse daqui vai vir fazendo o ângulo de 60 também. Se esse vier fazendo o ângulo de 90, esse daqui vai vir fazendo o ângulo de 90. O ângulo que esse fizer com o eixo principal, esse daqui vai fazer também com o eixo principal. E como que eu sei se está fazendo? Você pega daqui para cá e mede a altura. Aí depois você pega daqui para cá, ele tem que ter a mesma altura. Porque se ele tem o mesmo ângulo aqui, ele vai, se você traçar uma reta vertical, a altura daqui para cá vai ser igual à altura daqui para cá. E aí você garante que ele está simetricamente em relação ao eixo principal. Eu posso usar essa mesma propriedade no espelho convexo. Então, na hora que eu jogo ele fazendo o ângulo aqui com o espelho convexo, ele vai refletir fazendo o ângulo também com o eixo principal. Então, na hora o raio incidente faz o ângulo com o eixo principal, quando ele vem na direção do vértice, ele vai sair fazendo o mesmo ângulo com o eixo principal. Dúvida? Então aí está as quatro propriedades nos dois espelhos. Agora eu vou mostrar a imagem que se forma no espelho côncavo. Essa construção da imagem do espelho côncavo, ela acontece em várias posições. Ele vai acontecer coisas diferentes. Tá? Então eu vou colocar aqui, para a gente saber o que é. O objeto vai estar antes do centro de curvatura. Então vai ter aí o meu espelho e o objeto aqui, aqui está o centro de curvatura, está o vértice. Então, antes do centro de curvatura, eu já botei meu objeto. Então, quando eu faço isso, a imagem formada ela é sempre igual. Mas você botou aqui uns 8 centímetros do centro de curvatura. Mas se eu botasse aqui próximo dele, também iria acontecer a mesma coisa. Se colocasse muito próximo, ele também vai acontecer a mesma coisa, só que ele vai estar dando muito próximo do valor que você acharia aqui quando ele estivesse no C. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou andar com esse objeto se aproximando do espelho, para ver o que acontece com ele, com essa reflexão. Então olha lá, o objeto é real porque ele está na frente do espelho, então isso daqui eu chamo de um ponto objeto real. Tá? E aí joguei uma propriedade daquelas 4 que a gente trabalhou. Eu botei aquela propriedade que diz, todo raio que vier na direção do foco, quando ele bate no espelho, ele vai voltar como? Ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então olha ele aí, paralelo ao eixo principal. Agora eu vou usar uma outra propriedade qualquer. Você que escolhe qual que você quer botar. Eu escolhi essa. Eu botei a paralela. Todo raio de luz que incidir paralelo ao eixo principal, ela volta por onde? Volta pelo foco. Então ela vai voltar pelo foco. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ver o raio refletido da luz verde aqui, ele veio aqui, E o raio refletido da luz vermelha, ele veio aqui. Aonde o raio da luz verde cruzou o raio da luz vermelha? Nesse ponto aqui. Então aqui nesse ponto é onde vai se formar a imagem. Ela se forma exatamente no cruzamento dos dois raios que você botou. Ali você vai ter imagem. Se eu botasse uma terceira propriedade, ela iria ir para aquele ponto dali. Se você botasse a quarta propriedade, também iria ser no mesmo ponto. Então, basta usar duas, mas se você usar as 3, as 4, elas iriam todas para o mesmo ponto ali. E aí agora eu posso comparar o meu objeto com a minha imagem se formou. Então esse daqui vai ser meu ponto imagem real, porque ela está também na frente do espelho.
Aí eu posso falar da minha imagem. A primeira coisa é que o cara observou por que isso daqui está de cabeça para baixo. Ele está de cabeça para baixo porque aqui no meio do espelho ele reflete a base do espelho. Então a base desse espelho daqui vai refletir aqui, ó, nesse ponto aqui. O que a gente está pegando é a ponta do espelho. A ponta do espelho está refletindo aqui nesse ponto. Então aqui eu vou ter a ponta do espelho, do objeto aqui, refletido aqui no espelho. Tá? Então ele vai ser invertido. A gente está vendo aqui que ele tem que ser invertido. Aí você vai comparar agora. A imagem em relação ao objeto, ela é real porque ela está na frente do espelho. Essa imagem é invertida porque um está para cima e o outro está para baixo, então eles estão invertidos. Ela é invertida. Essa é grande e essa é pequena, então ela é menor. Se essa tivesse plantando bananeira de cabeça para baixo, essa daqui ficaria de cabeça para cima. Elas continuariam invertidas. Tá? O fato de você botar o objeto de cabeça para baixo não vai fazer com que a imagem não fique de cabeça para baixo. Ela vai inverter também. Tá? Em relação ao objeto. Essa comparação é em relação ao objeto. Em relação ao objeto, ela vai ser real, porque ela está na frente do espelho. Ela é invertida, porque o objeto está para cima e ela está para baixo. E ela é menor, porque se você comparar o tamanho dessa com o tamanho dessa, ela é menor. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trazer o objeto para mais próximo do espelho. Vamos andar com ele agora, trazer ele aqui para o centro de curvatura. Ele estava aqui, agora eu andei com ele aqui para o centro de curvatura. Vamos ver como que essa imagem vai se formar. Tá? Dúvida naquele anterior, gente? Não. Tá? Então aqui você vai ver ela se formando. Ó. Botei aqui uma. Veio na direção do foco. Veio na direção do foco, volta paralelo. Agora eu vou botar outra. Veio paralelo. Volta na direção do foco. Ela vai se formar aqui, ó. O cruzamento delas é aqui, ó. Viu? Então você vai, o que você está observando? Eu estou observando que a imagem vai se formar exatamente embaixo do objeto. Aqui vai ser meu ponto de imagem real, porque ela também está na frente do espelho. Tá? Eu também notei que ela é invertida. Aqui, ó, eu notei que ela é invertida. E a imagem é real, porque está na frente do espelho. É invertida. A gente está vendo que ela é invertida em relação ao objeto. E ela tem o mesmo tamanho. Ela é igual. Então, sempre que eu tiver um objeto em cima do centro de curvatura, gente, eu posso garantir para você que a imagem vai ter o mesmo tamanho. Ela vai ter a mesma... ela também vai ser real e ela vai ser invertida. Se você estiver olhando para a tua imagem, você está no centro de curvatura, a tua cabeça, você vai estar de cabeça para baixo. Você vai estar se vendo de cabeça para baixo. Agora, eu estou andando com o objeto de novo e estou trazendo ele agora para o centro, entre o centro de curvatura e o foco. Então, estou aqui entre o centro de curvatura e o foco. Então, eu vim andando com o objeto. Já vi como é que é ele aqui. Já vi que a imagem era menor. Quando eu botei aqui, a imagem ficou do mesmo tamanho. Então, quando ele vier para cá, eu já estou esperando que ela aumente, porque ela está aumentando, então que ela fique agora maior. Eu já estou esperando isso. Vamos ver se acontece. O objeto, então... agora eu usei a outra propriedade. Eu usei aquela. Todo raio de luz que vier na direção do vértice, ele vai refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Então, se faz o ângulo θ aqui, vai fazer o mesmo ângulo θ aqui. Veio paralelo, voltou na direção do foco. Olha ele se cruzando aqui. Ó. Se ele se cruza aqui, aqui está a imagem. Então, agora, se você olhar para a imagem, ela continua invertida. Tá? Ela continua invertida, você está vendo aqui. Ela é real, porque ela continua na frente do espelho.
ela é invertida, como a gente está vendo, e ela agora é muito maior do que o objeto. A imagem vai ficando maior. Já deu para notar que quando eu quero fazer maquiagem, quando eu quero ver negócio de espinha no rosto, quando eu quero olhar com melhor nitidez o meu rosto, o espelho que eu preciso olhar é um espelho côncavo, porque é ele que vai ampliar a imagem. Ele amplia a imagem. É claro que para ele ampliar a imagem, eu tenho que estar entre o centro de curvatura e o foco. Para que a minha posição no espelho tem que ser essa, entre o centro de curvatura e o foco. Se eu ficar nessa posição, a minha imagem vai ficar maior. Ela vai ficar invertida e vai ficar real. Agora, tem uma outra coisa que ela vai ficar melhor ainda, porque eu não preciso me olhar no espelho e me ver de cabeça para baixo. Tá? Pode ser que ele tenha uma posição que ele me deixe maior e com a cabeça para cima. Ele deixe de ser invertido. Então agora eu vou andar com ele mais um pouco. Eu vou trazer ele daqui, entre o centro de curvatura e o foco. Eu vou botar ele aqui em cima do foco. Tá? Então quando eu coloco ele em cima do foco, ele vem fazendo o ângulo θ, volta fazendo o mesmo ângulo θ. Ele vem paralelo, volta na direção do foco. E aí, o que você nota? Onde ele se cruzou? Aonde que o raio paralelo, o raio vermelho com o verde se cruzou? Você vai falar, não se cruzou, Lisboa, porque ele é paralelo. Ele não se cruza nem aqui, nem se cruza atrás do espelho. Então ele é paralelo. Tá? Então, se ele é paralelo, eu não sei nem se ele vai estar de cabeça para baixo ou se ele vai estar de cabeça para cima. Porque quando o raio é paralelo, essa imagem vai se formar no infinito. E uma imagem formada no infinito, não tem como você dizer como que ela é. Ela se chama imprópria. Na verdade, quando você olha para o infinito, onde tem as coisas, você olha assim, tem uma montanha muito longe de você. Você olha, você consegue nitidez do que você olha? Não, você não consegue ver nitidez nenhuma. Você só vê um borrão lá. Você sabe, talvez, até que tem uma montanha lá. Você sabe que talvez tenha até alguns prédios na frente, mas você só vê borrão. É muito longe, porque está muito, muito afastado de você. Então, como você não tem propriedade nenhuma com a imagem, então você não sabe dizer se ela está se aproximando para a direita ou se está se aproximando pela esquerda. Então não tem ideia de nada. Não sabe se ela está em pé, se está de cabeça para baixo. Então, quando isso acontece, é porque os raios estão paralelos. E os raios só ficam paralelos, dando imagem própria, quando o objeto está sobre o foco. Ele sobre o foco, ele não tem imagem, imagem fica imprópria. Dúvida? Não, professor. Oi. Agora, 4 horas eu vou ter um compromisso. O senhor já tá acabando a aula? Já está quase acabando. Tá, já está perto de 4 horas? O meu tá dando 3h56. Tá. Vamos mais adiante para ver se a gente consegue. Mas como eu estou gravando, mesmo que tu saia, aí deixa que eu estou gravando, aí você depois assiste. Mas eu também não vou poder ficar muito tempo, porque eu tenho que começar a aula com o pessoal do terceiro ano. Eu vou ter aula depois que eu sair com vocês, eu vou ficar com eles. Tá? Tá. Agora eu peguei e coloquei o objeto entre o foco e o vértice. Quando eu coloquei ele entre o foco e o vértice, o que acontece? Olha lá. Botei o raio vindo na direção do vértice, ele vai voltar simetricamente a ele. Veio paralelo, vai vir na direção do foco. O que você nota com os raios refletidos? Eles estão se abrindo. Se ele está se abrindo, ele nunca vai se encontrar por aqui. Mas se você botar o prolongamento deles para lá, para trás, ó, do espelho, eles se encontram lá, atrás do espelho. Então a imagem, na verdade, ela vai se formar aqui, ó, atrás do espelho. Então, nessa situação, a tua imagem
não é mais real. A tua imagem agora é uma imagem virtual. Então você tem uma ponta imagem virtual, porque você agora está atrás do espelho. Tá? E você nota que aqui ele vai fazer a base e agora a imagem vai estar para cima. Ela vai estar de cabeça para cima. Então ela não vai estar mais invertida. Então você vai saber que ele é virtual, que ele é direita. Direita quer dizer que ele está direito em relação a esse daqui, ele não está de cabeça para baixo, não está invertido, então ele está direito. E ele é maior. Então, na verdade, quando a gente olha para ver as nossas imagens, para poder fazer tratamento de pele, de não sei o que lá, é esse daqui em que eu coloco para aumentar a minha cara, porque ele aumenta a minha cara, mas em momento algum ele vai me deixar de cabeça para baixo. Então, para que isso aconteça, eu preciso de um espelho côncavo em que o centro de curvatura dele, tá, seja muito grande para que eu fique muito próximo do espelho e eu fique antes do foco, entre o foco e o vértice. Porque dessa maneira eu consigo que a minha imagem seja virtual, direita e maior. Agora, no espelho convexo, a gente só tem uma imagem. A do espelho convexo, e cara, eu tenho que tirar isso daqui, ficou feio pra caramba. Aqui eu tenho um ponto de objeto real, e aí você joga. Ah, essa daqui está indo na direção de quem? Ih, caramba, isso ficou completamente doido. Tem que consertar isso. Esse daqui estava vindo na direção do centro de curvatura, então se ele vem na direção do centro de curvatura, ele volta na direção do centro de curvatura. Por isso que eu tenho o raio incidente para cá e teve o raio refletido para lá. Agora, esse veio paralelo ao eixo principal, ele vai ter que voltar na direção do foco. Então, volta na direção do foco. Tá? A partir do espelho. Então, você vê que ele se cruza aqui. Se ele se cruza aqui, é aqui que ele vai ter que formar a imagem. Então, se você for olhar, a imagem também é virtual, que está atrás do espelho. Tá? Você está vendo que ele ficou de cabeça para cima em relação ao objeto. Então, ele vai ser uma imagem virtual, vai ser uma imagem direita e ela é menor. Então, toda imagem de espelho convexo vai ser virtual, direita e menor. Ah, se eu chegar mais para perto, se eu chegar mais para longe, não importa. Só existe um tipo de imagem para espelho convexo. Ela é sempre virtual, direita e menor. Tá? Então, sempre que eu tiver uma imagem virtual, direita e menor, acabou, gente. Eu já sei que é espelho convexo. Tá? E como que eu calculo isso? Ah, para calcular, a gente vai pegar por aqui. Isso daqui, ele representa a altura do objeto. Então, a altura do objeto eu represento com a letra O. Aqui, eu tenho a distância do objeto ao vértice. Isso aqui eu represento com a letra P minúscula. É a distância do objeto ao espelho. Aqui eu tenho a imagem. Tá? Então, a imagem, ela é representada pela letra I. E a distância da imagem ao vértice do espelho, eu chamo de pelinha. No caso aqui, no espelho convexo, o pelinha está atrás do espelho. Então, na verdade, ele vai ter um valor negativo. Tá? O pelinha vai ser negativo, a distância daqui para cá é negativa, a distância daqui para o foco é negativa, a distância daqui para o centro é negativa. Tudo é negativo que se mede aqui atrás do espelho. Tá? E no espelho côncavo, eu tenho o objeto, aqui é a altura do objeto, aqui eu tenho a distância do objeto ao espelho, que eu chamo de pelinha, Pzão, né? P minúsculo. A distância da imagem ao espelho eu chamo de pelinha, e a altura da imagem é I. Tá? Então aí eu tenho isso daí. Depois a gente vai fazer os cálculos. O cálculo a gente faz com essa fórmula daqui, que é a fórmula de Gauss.
temos essa fórmula e essa daqui, que na verdade são 3 fórmulas. Então essa fala que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o objeto mais 1 sobre a imagem. A distância 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto ao vértice, mais 1 sobre a distância do objeto, 1 sobre a distância da imagem ao vértice. Então somo essas coisas aqui e aí eu vou ter a distância focal. Ou se ele me der esse, eu vou saber aqui a distância do objeto. Se ele me der esse e esse, eu vou saber a distância da imagem ao vértice do espelho. O A é amplitude, é quantas vezes a imagem vai aumentar ou reduzir em relação ao objeto. Se ele estiver aumentando, é quanto ela amplia e quanto ele reduz. O I é a altura da imagem, dividido pela altura do objeto, vai ser igual a menos a distância da imagem ao objeto sobre a distância do objeto. Então essas são as fórmulas que a gente vai trabalhar. E aqui, depois a gente vai fazer cálculos sobre isso daí. Então aí terminava nosso vídeo mesmo. Então vou parar por aqui. Só vou fazer o seguinte, antes de vocês irem embora, deixa eu ver quem estava presente para poder anotar lá para o colégio. Natália Barbosa. É de qual, Natália? Oi? Qual a turma? O A em 1. 1 em 1, Natália Barbosa. Temos mais o Alisson. É Alisson? Ele é da 1 em 2. Ele não pode falar, que esse microfone. O Alisson é da 1 em 2. Isso. E o Maria Eduarda. Oi. Eduarda Perulli. Da 1 em 1. Pelelui. É da 1 em 2. 1. E tem um M aqui. Quem é esse M? Eu acho que já foi embora. Tinha um M aqui que foi embora. Então esse M vai ficar com falta, infelizmente. Ah, deve ser a Maria Eduarda mesmo. Deve ser ela mesmo. Eram só 3. Falou, garoto. Um abraço. Tchau, tchau pra vocês. Depois coloco isso lá pra vocês verem.